Eu voltei à consciência deitada no frio piso de mármore do salão de festas. Por alguns segundos, eu não fazia ideia de onde estava. As luzes enormes do lustre acima da minha cabeça giravam de um lado para o outro como estrelas quebradas caindo em um céu que tinha perdido o controle. Minha visão estava embaçada, meus ouvidos soltavam um zumbido tão alto que abafava quase todos os sons ao meu redor. Minha boca tinha um gosto metálico, como se eu tivesse mordido uma moeda. Tentei respirar fundo, mas até o simples movimento do meu peito parecia uma batalha. Aos poucos, os sons começaram a voltar. Ouvi copos de cristal batendo uns nos outros, o barulho de passos apressados, pessoas sussurrando em pânico e, em algum lugar próximo, o grito desesperado de uma mulher. Cheryl. Cheryl. Eu ouvi meu nome sendo chamado várias vezes, mas parecia estranho. Como se aquela pessoa não estivesse chamando por mim. Como se, naquele instante, a mulher que entrou naquele salão algumas horas antes já não existisse mais. Tentei virar a cabeça para entender o que estava acontecendo, mas uma dor brutal explodiu pelo lado do meu rosto e atravessou meu crânio como um raio. Um gemido escapou da minha garganta antes que eu conseguisse segurá-lo. Foi então que eu vi. Não muito longe de mim, deslizando lentamente pelo piso brilhante, estava o pesado centro de mesa de bronze que havia sido usado como arma contra mim. Ele rolava devagar até finalmente parar perto de uma mesa derrubada. Em sua superfície dourada havia uma mancha vermelha de sangue. Meu sangue. Por um instante, eu não conseguia aceitar aquilo. Minha mente se recusava a ligar as peças. Eu olhava para aquele objeto e pensava, isso não pode estar acontecendo. Mas estava. Levantei os olhos e encontrei meu pai parado a poucos metros de distância. Ele não se mexia. Seu rosto estava completamente branco. O peito subia e descia rapidamente, como se ele tivesse acabado de correr uma maratona. Suas mãos tremiam. Ele parecia assustado. Mas não assustado por mim. Ele estava assustado pelo que tinha acabado de fazer. 2 minutos antes, eu estava em pé naquele mesmo salão, tranquila, tentando manter minha dignidade enquanto todos os convidados observavam nossa discussão familiar se transformar em um espetáculo. Eu não gritei. Eu não insultei ninguém. Eu não ameacei ninguém. Eu apenas disse uma palavra. Não. Uma palavra simples. Uma palavra que qualquer pessoa tem o direito de dizer. Mas, naquela noite, aquela palavra abriu as portas do inferno. Meu pai, minha mãe e minha irmã não conseguiram aceitar que, pela primeira vez na minha vida, eu tinha decidido colocar um limite. Eles estavam acostumados a eu ceder, a eu ficar em silêncio, a eu engolir minha dor para manter a paz da família. Só que aquela noite era diferente. E, para entender por que tudo acabou daquele jeito, preciso voltar no tempo. Porque nada do que aconteceu naquele salão faz sentido se você não conhecer a mulher que eu era antes de entrar por aquelas portas. Meu nome é Cheryl. Tenho 30 anos e trabalho na construção civil. Não é aquele tipo de trabalho elegante que as pessoas gostam de mencionar em jantares caros para impressionar os outros. Não uso roupas de marca para visitar obras. Não passo meus dias sentada em um escritório com ar-condicionado dando ordens. Meu trabalho é o tipo que deixa marcas nas mãos. O tipo em que, não importa quantos cremes você passe antes de dormir, a pele continua áspera, os dedos continuam marcados e as pequenas cicatrizes contam histórias de anos de esforço. É o tipo de profissão em que você aprende uma regra simples, medir 2 vezes e cortar uma só. Porque, quando você comete um erro, não existe ninguém para culpar além de você mesma. Muitas pessoas ficam surpresas quando descobrem o que eu faço. Elas me olham de cima a baixo, observam meu rosto, meu jeito de falar, minhas roupas limpas fora do trabalho, e pensam que eu não pertenço a um canteiro de obras. No passado, isso me incomodava. Eu sentia que precisava provar meu valor o tempo todo. Mas, com os anos, aprendi a deixar esses julgamentos para trás. Eu não construo casas para impressionar estranhos. Eu construo porque existe algo especial em olhar para algo criado pelas minhas próprias mãos e saber que aquilo vai continuar existindo muito depois de eu sair daquele lugar.
Uma parede que vai proteger uma família. Uma janela por onde alguém vai assistir ao nascer do sol. Um quarto onde uma criança vai crescer, sonhar e criar lembranças. Existe algo bonito em deixar uma parte de si em algo que permanece. Esse pensamento veio da minha avó. Ela foi a única pessoa da minha família que nunca tratou meu amor pelo trabalho como uma fase passageira. Enquanto meus pais diziam que eu acabaria desistindo, que era apenas uma ideia de juventude, minha avó enxergava algo diferente em mim. Quando eu era adolescente, passava horas sentada na cozinha da casa dela desenhando plantas de casas em guardanapos velhos. Ela ficava na cadeira de madeira perto da janela, segurando sua caneca rachada de café, observando meus desenhos em silêncio. Ela nunca ria. Nunca dizia que era impossível. Ela apenas analisava cada traço com atenção e então sorria. Depois dizia aquelas palavras que ficaram gravadas na minha memória para sempre. Se você vai construir alguma coisa, tenha certeza de que ela consegue suportar peso. Na época, eu achava que ela estava falando apenas de casas. Anos depois, percebi que ela estava falando sobre pessoas também. Uma casa precisa de uma base forte para não cair quando a tempestade chegar. Uma pessoa também. Quando minha avó faleceu, ela me deixou um pequeno pedaço de terra nos arredores da cidade. Não era um terreno bonito. Não tinha uma vista maravilhosa. Não tinha jardins prontos nem árvores perfeitamente cuidadas. O chão era irregular, cheio de pedras, mato alto e árvores secas. A maioria das pessoas olharia para aquele lugar por 5 segundos e pensaria que era um problema. Meus pais pensaram exatamente isso. Eles disseram que aquele terreno era um peso. Uma dor de cabeça. Um desperdício. Minha mãe chegou a perguntar por que minha avó não tinha vendido aquilo e dividido o dinheiro entre todos. Meu pai disse que eu deveria vender enquanto ainda encontrasse alguém disposto a comprar. Minha irmã riu e falou que eu estava sonhando se achava que conseguiria transformar aquele lugar em uma casa de verdade. Mas eles olhavam para um terreno abandonado. Eu olhava para uma fundação. Eu conseguia enxergar uma casa onde eles só enxergavam sujeira. Conseguia imaginar paredes onde existiam apenas árvores e pedras. Conseguia ouvir risadas em quartos que ainda nem tinham sido construídos. Então comecei. Não com dinheiro sobrando. Não com a ajuda da minha família. Não com investidores. Eu comecei com minhas próprias mãos. Durante anos, trabalhei durante o dia em obras dos outros e, à noite, nos finais de semana e em todos os momentos livres, trabalhava na minha própria casa. Houve noites em que eu chegava ao terreno completamente exausta, com os músculos queimando de cansaço. Mesmo assim, pegava minhas ferramentas e continuava. Houve dias de chuva em que tudo parecia estar dando errado. Dias de calor em que o sol queimava minha pele. Dias em que eu sentava no chão, coberta de poeira e cimento, perguntando a mim mesma se algum dia terminaria. Mas no dia seguinte, eu voltava. Sempre voltava. Eu conhecia cada centímetro daquela casa. Sabia exatamente por onde passava cada fio elétrico, porque fui eu quem colocou cada um deles. Conhecia cada cano dentro das paredes. Sabia quais tábuas do piso faziam um pequeno rangido porque foram pregadas pelas minhas próprias mãos. Cada parede tinha uma história. Cada janela tinha uma lembrança. Cada prego carregava horas de esforço, lágrimas, suor e sacrifícios que ninguém além de mim jamais entenderia. Aquela casa não era apenas uma propriedade avaliada em $500.000. Ela era minha vida inteira transformada em tijolos, madeira e concreto. E naquela noite, no casamento da minha irmã, minha família achou que eu simplesmente assinaria um papel e entregaria tudo aquilo de presente. Eles realmente acreditavam que eu abriria mão de anos de sangue, suor e sofrimento só porque eles exigiram. Eles estavam completamente enganados. Porque a mulher que construiu aquela casa do zero também tinha aprendido a construir algo ainda mais importante. Ela tinha construído coragem suficiente para finalmente dizer: não. Quando o dinheiro ficava curto, eu não reclamava. Eu simplesmente apertava ainda mais o orçamento e continuava em frente.
Enquanto outras pessoas saíam para restaurantes, compravam roupas novas ou tiravam férias, eu contava cada centavo. Muitas vezes meu jantar era a coisa mais barata que eu conseguia encontrar no mercado. Arroz, feijão, macarrão instantâneo, ovos. Eu aprendi a fazer uma refeição simples durar vários dias. Não era porque eu não sonhava com algo melhor. Era porque eu tinha um objetivo. Cada real que eu economizava era um tijolo a mais na minha casa. Era uma janela, uma porta, um saco de cimento, um pedaço do futuro que eu estava construindo com minhas próprias mãos. Houve meses em que minha conta bancária parecia uma piada. Eu olhava o saldo e pensava que qualquer pessoa sensata teria desistido. Mas eu nunca fui o tipo de pessoa que abandona uma construção pela metade. Eu tinha aprendido isso na obra e na vida. Se você começa algo, você termina. Mesmo quando dói. Mesmo quando ninguém acredita em você. Mesmo quando você está completamente sozinha. E eu realmente estava sozinha. Durante todos aqueles anos de trabalho, minha família nunca apareceu no terreno. Nem uma única vez. Nem para perguntar se eu precisava de ajuda. Nem para trazer uma garrafa de água em um dia de calor. Nem para dizer, estamos orgulhosos de você. Nada. Era como se aquela casa não existisse para eles. Como se todo o meu esforço fosse invisível. Eu me machuquei muitas vezes durante a construção. Cortes nas mãos, machucados nos braços, dores nas costas que me impediam de dormir direito. Uma vez, uma madeira pesada caiu sobre minha perna e fiquei vários dias andando com dificuldade. Outra pessoa teria parado para descansar. Eu coloquei uma faixa, tomei um remédio para a dor e voltei ao trabalho. Porque, se eu não terminasse aquela casa, ninguém terminaria por mim. Essa era a diferença entre mim e minha irmã mais nova, Melissa. Desde que éramos crianças, nossas vidas sempre foram medidas por regras diferentes. Melissa era delicada. Melissa era emocional. Melissa era barulhenta. Ela sempre tinha um problema, uma crise ou algum desastre que precisava ser resolvido. E meus pais sempre apareciam como heróis para salvá-la. Era como se o mundo inteiro deles girasse ao redor dela. Se Melissa estava triste, todos tinham que parar para descobrir o motivo. Se Melissa queria alguma coisa, todos tinham que encontrar um jeito de conseguir. Se Melissa cometia um erro, alguém sempre aparecia para consertar as consequências. Ela era o centro do universo deles. E eu? Eu era a filha que não dava trabalho. A filha responsável. A filha que chegava no horário. A filha que pagava suas próprias contas. A filha que resolvia os próprios problemas. No começo, eu achava que isso faria meus pais terem orgulho de mim. Eu pensava que, se eu estudasse bastante, trabalhasse duro e nunca reclamasse, um dia eles finalmente olhariam para mim e diriam: Cheryl, nós temos muito orgulho de você. Mas aquele dia nunca chegou. Eu aprendi muito cedo uma lição cruel. Na minha família, ser confiável significava ser invisível. Quanto menos eu precisava deles, menos eles se lembravam de mim. Eles não me perguntavam como eu estava porque assumiam que eu sempre estaria bem. Não comemoravam minhas conquistas porque achavam que eu conseguiria outras. Enquanto isso, cada pequeno passo de Melissa era tratado como uma grande vitória. Então, quando Melissa anunciou que ia se casar, toda a família ficou em êxtase. Minha mãe chorou quando ouviu a notícia. Meu pai abriu uma garrafa de vinho caro que estava guardando há anos. Os parentes começaram a dizer que aquele casamento seria um novo começo. Uma oportunidade de unir toda a família. Uma celebração do amor. Uma chance de deixar os problemas do passado para trás. Eu ouvi todos aqueles discursos e sorri. Mas, no fundo, uma parte de mim sentia um desconforto que eu não conseguia explicar. Eu deveria ter confiado nesse sentimento. Porque famílias como a minha não costumam se reunir apenas para celebrar a felicidade. Elas se unem quando querem alguma coisa. E, naquela noite, eu descobriria exatamente o que eles queriam de mim.
O casamento foi realizado em um daqueles salões elegantes no centro da cidade que ficam maravilhosos nas fotografias, mas parecem frios quando você realmente está lá dentro. O teto era alto demais. As cortinas eram impecáveis. As toalhas das mesas eram brancas como neve. Havia espelhos em quase todas as paredes, refletindo a imagem de convidados bem vestidos sorrindo como se todos tivessem uma vida perfeita. Tudo brilhava. Tudo era caro. Tudo parecia perfeito. Pelo menos por fora. Eu cheguei sozinha. Como quase sempre acontecia nos eventos da minha família. Assim que entrei no salão, senti aquela mudança silenciosa no ambiente. Não foi algo que alguém disse. Foi algo que eu percebi. Olhares rápidos. Sussurros baixos. Pessoas observando minhas botas, minhas mãos marcadas pelo trabalho, meus ombros mais fortes por anos carregando materiais pesados. Elas olhavam por um segundo a mais do que deveriam. Depois desviavam os olhos rápido demais, como se não quisessem ser pegas julgando. Eu estava acostumada com aquilo. A sociedade gosta de valorizar o resultado de uma construção. As pessoas adoram casas bonitas. Mas poucas respeitam as pessoas que ficam cobertas de poeira para construí-las. Procurei meu nome no cartão de lugares marcados e encontrei minha mesa. Ela ficava quase no canto do salão. Não era a pior mesa. Mas também não era uma boa mesa. Era distante o suficiente para que eu precisasse me inclinar para conseguir enxergar claramente a mesa principal onde os noivos e a família mais próxima estavam sentados. Uma pequena mensagem sem precisar de palavras. Você foi convidada. Mas não pertence realmente ao centro desta celebração. Melissa, é claro, parecia estar vivendo o momento que sempre acreditou merecer. Ela brilhava enquanto caminhava pelo salão. Seu vestido tinha sido ajustado perfeitamente ao seu corpo. Seu sorriso chamava a atenção. Sua risada ecoava pelo ambiente. Ela cumprimentava cada convidado como se tivesse nascido para ser o centro de uma festa. E meus pais? Eles não saíam do lado dela nem por um minuto. Minha mãe arrumava o vestido dela o tempo inteiro. Meu pai cumprimentava os convidados com um sorriso de orgulho, como se quisesse que todos soubessem que aquela noiva maravilhosa era filha dele. Eles apresentavam Melissa para todos. Falavam dos sonhos dela. Dos planos dela. Da vida nova que ela começaria. Mas ninguém me apresentava. Eu estava ali, mas era quase como um móvel do salão. Quando alguém perguntava o que eu fazia da vida, minha mãe dava aquele sorriso apertado que eu conhecia muito bem. Aquele sorriso que parecia educado, mas escondia vergonha. Ela respondia. Ah, a Cheryl gosta de colocar a mão na massa. Como se fosse apenas uma característica engraçada da minha personalidade. Como se passar anos estudando, aprendendo técnicas, trabalhando em obras e construindo uma casa inteira com minhas próprias mãos não fosse uma profissão. Como se eu fosse uma criança brincando de construir coisas no quintal. Naquele momento, eu apenas sorri e fiquei em silêncio. Porque aquela era a coisa que eu tinha feito minha vida inteira. Engolir a humilhação. Fingir que não doía. Fingir que não importava. Mas naquela noite, pela primeira vez em 30 anos, eu estava prestes a fazer algo que minha família jamais esperava. Eu finalmente ia parar de aceitar. Uma tia distante se inclinou na minha direção durante a conversa na mesa e, com aquele sorriso falso de quem acredita estar sendo gentil, sussurrou. Deve ser cansativo esse seu trabalho, não é? Ela falou aquilo como se construir algo de verdade com as próprias mãos fosse uma espécie de doença, um problema da vida que eu infelizmente carregava. Como se acordar cedo, enfrentar sol, chuva, poeira, concreto e ferramentas pesadas fosse algo de que eu deveria ter vergonha. Eu já tinha ouvido aquele tipo de comentário tantas vezes que quase conseguia terminar a frase das pessoas antes mesmo que elas falassem. Você não pensa em fazer algo mais feminino? Você não queria um trabalho mais elegante? Não é pesado demais para você? No começo da minha carreira, aquelas palavras me machucavam. Eu tentava explicar. Falava sobre engenharia,
técnicas de construção, planejamento, a satisfação de ver uma estrutura ganhar vida. Mas, com o tempo, percebi que algumas pessoas não fazem perguntas para entender. Elas fazem perguntas para julgar. Então eu apenas sorri. Como sempre fazia. Eu sempre fui educada. Sempre fui a pessoa que evitava conflitos. A filha que respirava fundo quando alguém diminuía suas conquistas. A mulher que engolia o orgulho para não criar uma cena. E naquela noite, até aquele momento, eu ainda estava interpretando esse papel. O jantar nem tinha começado a ser servido quando senti uma presença se aproximando da minha mesa. Não precisei olhar para saber quem era. Meu pai. Richard. Ele não puxou uma cadeira. Não perguntou se podia se sentar. Não agiu como alguém que estava indo conversar com a própria filha. Ele ficou em pé atrás de mim, perto demais. Uma das mãos se apoiou no encosto da minha cadeira, apertando a madeira de leve, como se estivesse testando a resistência dela. Como se estivesse lembrando quem tinha o controle daquela conversa. Ele olhou ao redor do salão, observando os convidados, os garçons andando com bandejas, as flores caras, as luzes brilhando sobre os lustres de cristal. Então disse com uma voz calma. Muita gente veio. Um grande dia para a família. Eu olhei para ele por alguns segundos antes de responder. É uma grande noite. Ele fez um pequeno movimento com a cabeça. Mas não estava realmente interessado em conversar sobre o casamento. Eu conhecia meu pai bem demais para não perceber. Ele tinha vindo até mim com um objetivo. E alguns segundos depois, minha mãe apareceu ao lado dele. Elaine. Ela já estava com aquele sorriso cuidadosamente montado no rosto. O sorriso que ela usava quando queria parecer carinhosa diante dos outros, mas suas palavras escondiam uma ordem. Eu conhecia aquele tom desde a infância. Era o mesmo tom usado antes de ela me pedir para desistir de algo pela Melissa. O mesmo tom que significava: vamos fingir que você tem escolha. Ela colocou uma mão no meu ombro e disse suavemente: precisamos conversar. É só um minutinho. E naquele exato instante, eu senti a pressão. Como uma mão invisível empurrando minhas costas. Uma sensação antiga, familiar. A sensação de estar sendo colocada contra a parede por duas pessoas que deveriam me proteger. Ainda assim, eu esperei. Talvez, em algum lugar dentro de mim, existisse aquela pequena menina que ainda acreditava que meus pais finalmente perguntariam: como você está? Como está sua casa? Você está feliz? Mas essas perguntas nunca vieram. Eles não perguntaram sobre meu trabalho. Não falaram sobre os anos que passei construindo o meu futuro. Não mencionaram meus sacrifícios. Eles foram diretamente ao que realmente interessava para eles. Melissa. Meu pai cruzou os braços e disse: sua irmã está começando uma nova fase da vida. Ela precisa de estabilidade. Minha mãe concordou imediatamente. Uma casa. Um lugar seguro. Algo sólido para começar a família dela. Ela fez uma pequena pausa e olhou diretamente para mim. E você já tem isso? Por alguns segundos, eu não respondi. Fiquei esperando. Esperando o resto da frase. Esperando uma piada. Esperando que alguém começasse a rir e dissesse que aquilo era uma brincadeira de mau gosto. Mas o sorriso da minha mãe continuou no rosto. Meu pai permaneceu sério. Eles estavam falando sério. Elaine continuou. Existe uma solução muito simples. O jeito como ela falou simples quase me fez rir. Como se estivesse sugerindo que eu emprestasse um vestido ou cedesse um lugar à mesa. Não como se estivesse pedindo a única coisa que eu tinha construído durante anos. Ela continuou. Você transfere a casa para Melissa. Só no papel, uma coisa simbólica. Ela e o noivo vão cuidar de tudo. Naquele instante, meu corpo inteiro ficou rígido. Meu estômago se contraiu. Eu senti o sangue correr mais rápido nas minhas veias.
Minha mente voltou para todas as noites frias trabalhando sozinha no terreno. Todos os cortes nas minhas mãos. Todas as refeições baratas. Todas as vezes que fiquei exausta, machucada, sem dinheiro, mas continuei em frente. Eles estavam chamando tudo aquilo de uma coisa simbólica. Como se minha vida pudesse ser assinada em um documento e entregue como um presente de casamento. Eu respirei fundo e fiz apenas uma pergunta. E o que acontece comigo? Foi uma pergunta simples. Mas a reação deles respondeu tudo antes mesmo de abrirem a boca. Meus pais trocaram um olhar rápido. Aquele tipo de olhar entre pessoas que acreditam que a resposta é óbvia. Aquele olhar que dizia: isso nem é a questão importante. Meu pai respondeu primeiro: você é solteira. Não precisa de uma casa tão grande. Ele deu de ombros como se estivesse falando sobre guardar uma caixa velha no porão. Você vai dar um jeito. Pode encontrar outro lugar para morar. Outro lugar. Como se aquela casa tivesse aparecido do nada. Como se eu tivesse comprado um imóvel qualquer sem história. Como se cada parede não tivesse minhas digitais. Como se cada pedaço daquela construção não carregasse anos da minha vida. E naquele momento algo mudou dentro de mim. Não foi um grande momento dramático. Não houve gritos. Não houve lágrimas. Foi algo silencioso. Uma porta dentro de mim simplesmente se fechou. Para sempre. Porque finalmente entendi uma verdade que passei anos tentando ignorar. Eles não estavam me pedindo ajuda. Eles não estavam fazendo um pedido de favor. Eles já tinham decidido que a minha casa pertencia a Melissa. Eles só estavam me informando da transferência. Na cabeça deles, eu não era a dona daquela casa. Eu era apenas o caminho mais fácil para conseguir aquilo que minha irmã queria. Olhei para o outro lado do salão. Melissa estava lá, rindo com seus convidados, girando em seu vestido branco, aproveitando cada segundo da noite. Meus pais olhavam para ela como se ela fosse o maior sucesso da vida deles. E, naquele instante, eu compreendi algo doloroso. Durante todos aqueles anos, eles nunca enxergaram minha casa como a realização de um sonho. Eles não viam os fins de semana perdidos. Não viam as noites sem dormir. Não viam minhas mãos feridas, meus músculos doloridos, meus sacrifícios. Para eles, minha casa não era a história da minha vida. Era apenas um recurso. Um prêmio. Algo que poderia ser retirado de mim e entregue à pessoa que eles realmente queriam favorecer. Eu ainda não tinha dito não. A palavra nem tinha saído da minha boca. Mas, pela primeira vez em 30 anos, eu sabia exatamente qual seria a minha resposta. Eu não iria entregar minha casa. Não daquela vez. Não mais. Mas eles não me deram tempo nem para respirar depois disso. Meu pai se aproximou ainda mais. Seu rosto endureceu. Sua voz ficou mais baixa, carregada de uma certeza fria, como se ele acreditasse que ainda poderia me controlar. E foi naquele momento que a verdadeira discussão começou. Você vai fazer a coisa certa, meu pai disse, com uma voz calma, quase como se a decisão já estivesse tomada. Você sempre faz. Aquelas palavras ficaram no ar por alguns segundos. Para qualquer pessoa ouvindo de longe, poderiam parecer um elogio. Poderiam soar como um pai orgulhoso falando sobre a bondade e a generosidade da própria filha. Mas eu conhecia o verdadeiro significado por trás delas. Eu escutava aquela frase desde criança. Você sempre faz a coisa certa. O que eles realmente queriam dizer era: você sempre cede. Você sempre abre mão do que é seu. Você sempre sacrifica os seus desejos para deixar sua irmã feliz. Durante 30 anos, esse foi o meu papel dentro daquela família. A filha forte. A filha responsável. A filha que não causava problemas. A filha que aceitava ficar em segundo lugar porque alguém precisava manter a paz. Minha mãe concordou imediatamente com ele. Ela balançou a cabeça devagar, e seus olhos ganharam aquele brilho ensaiado que, para qualquer estranho, parecia preocupação.
Mas eu sabia a verdade. Não era preocupação. Era pressão. Era a mesma expressão que ela usava quando queria me fazer sentir culpada. Ela se aproximou um pouco mais e falou em um tom baixo e suave. Pense na sua irmã, Cheryl. Isso é família. Você não quer ser a pessoa que vai estragar o dia dela. A palavra estragar bateu em mim como uma pedra. Estragar. Como era fácil colocar aquela responsabilidade nos meus ombros. Não importava que eles estivessem me pedindo para entregar a casa que eu tinha construído com anos de suor e sofrimento. Não importava que eles estivessem tentando tirar de mim o único lugar que realmente era meu. Se eu dissesse não, de alguma forma, a culpada seria eu. Eu olhei ao redor do salão. Taças de cristal brilhavam sob a luz dos enormes lustres. Arranjos de flores brancas decoravam cada mesa com uma perfeição quase artificial. Os convidados conversavam, sorriam, brindavam e tiravam fotografias. Alguns dançavam. Outros riam alto, aproveitando o jantar e a música. Nenhum deles fazia ideia de que, em um pequeno canto daquele salão luxuoso, minha vida inteira estava sendo colocada em negociação. Como se fosse um número em uma planilha. Como se os anos que eu dediquei àquela casa pudessem ser reduzidos a uma simples assinatura em um papel. Minha mente começou a viajar por todas as lembranças que me trouxeram até aquele momento. Eu me lembrei das noites em que dormi dentro do meu carro para economizar dinheiro. Das manhãs em que acordei com o corpo dolorido, o pescoço travado e o frio entrando pelas janelas. Lembrei dos dias em que meu almoço era apenas algo barato comprado em uma loja de conveniência, porque cada moeda que eu economizava tinha um propósito. Eu me lembrei das farpas de madeira entrando nos meus dedos. Dos cortes nas minhas mãos. Dos machucados nos meus braços e pernas. Das noites em que eu chegava em casa tão cansada que mal conseguia ficar de pé. Mas também me lembrei de algo mais forte. O dia em que terminei a construção. O dia em que carreguei minhas poucas caixas para dentro da casa. O dia em que entrei pela porta principal, coloquei minhas chaves na fechadura e a tranquei por dentro pela primeira vez. Aquele pequeno clique da fechadura foi um dos sons mais importantes da minha vida. Porque naquele momento eu soube. Eu tinha conseguido. Sozinha. Sem a ajuda deles. Sem dinheiro deles. Sem os elogios deles. Tudo aquilo era meu. Voltei meu olhar para os meus pais. Respirei fundo. E finalmente falei. Eu não vou transferir a minha casa. Minha voz não foi alta. Eu não gritei. Não chorei. Não fiz um escândalo. Minha resposta foi simples, firme e calma. Mas, de alguma forma, foi a coisa mais desafiadora que eu já tinha dito para eles. O primeiro sinal da tempestade apareceu no rosto da minha mãe. O sorriso perfeito dela começou a desaparecer. Os cantos da boca desceram. A máscara de gentileza que ela havia mantido durante toda a conversa começou a rachar. Ela se aproximou ainda mais e sussurrou. Não seja difícil, Cheryl. Nós estamos apenas pedindo que você ajude sua irmã. Eu olhei diretamente nos olhos dela. Por muitos anos, aquela frase teria funcionado. Eu teria sentido culpa. Eu teria encontrado uma maneira de justificar o pedido absurdo. Eu teria pensado que talvez fosse egoísmo da minha parte querer ficar com algo que era meu. Mas não naquela noite. Não, eu respondi calmamente. Eu estou sendo clara. As palavras pareceram atingir meu pai como um tapa. Sua mandíbula se contraiu. O músculo do rosto se moveu. Seus olhos ficaram mais frios. Ele deu um pequeno passo na minha direção. Você está sendo egoísta. Por um momento, quase ri da ironia daquilo. As pessoas que queriam tirar minha casa estavam me chamando de egoísta por não entregá-la. Que lógica cruel era aquela? Antes que eu pudesse responder, meu pai continuou. Você nem teria esse lugar se não fosse por esta família. Tudo o que você tem veio de nós. Foi naquele instante que algo dentro do meu peito endureceu.
A última pequena parte de mim que ainda procurava a aprovação dele simplesmente desapareceu. Eu mantive minha postura e respondi. O terreno veio da vovó. A casa veio de mim. Silêncio. A verdade era simples demais para ser contestada. Minha avó me deixou um pedaço de terra que todos eles consideravam inútil. Eles disseram que era uma perda de tempo. Disseram que eu nunca conseguiria fazer nada ali. Mas eu transformei aquele terreno abandonado em um lar. Cada parede foi levantada pelas minhas mãos. Cada detalhe carregava meu esforço. Meu pai abriu a boca para responder, mas antes que pudesse falar, percebi uma mudança ao nosso redor. As pessoas começaram a notar. O som das conversas diminuiu aos poucos. Cadeiras se mexeram. Alguns convidados viraram a cabeça. Outros fingiram continuar comendo, mas seus olhos estavam claramente atentos. O ambiente começou a mudar. Aquela discussão, que meus pais esperavam manter em silêncio, estava começando a ser vista por todos. Do outro lado do salão, Melissa continuava na pista de dança. Ela ria, girava com seu vestido branco e conversava com os convidados. Talvez realmente não soubesse o que estava acontecendo. Ou talvez soubesse exatamente e estivesse fingindo não perceber. Com Melissa, eu nunca tinha certeza. Minha mãe perdeu completamente o tom doce. A voz dela ficou mais afiada. Mais fria. Mais verdadeira. Se você sair dessa situação sem nos ajudar, ela disse, não espere que as coisas continuem iguais. Eu entendi perfeitamente o que aquela ameaça significava. Ela não estava falando apenas daquela noite. Ela estava falando de todos os próximos anos. Dos natais em família. Dos aniversários. Das reuniões onde todos fingiam que se amavam. Das fotografias sorridentes. Da ilusão de que eu realmente pertencia àquela família. Ela estava dizendo. Escolha sua casa ou escolha nós. Mas, naquele momento, percebi algo doloroso. Eu já tinha perdido aquela escolha há muitos anos. Porque uma família que só me aceitava quando eu sacrificava tudo por eles nunca tinha me aceitado de verdade. Então eu me levantei da cadeira. Devagar. Sem raiva. Sem pressa. O som da cadeira deslizando pelo chão de mármore pareceu muito mais alto do que deveria. Segurei minha bolsa. Olhei para minha mãe. Olhei para meu pai. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava procurando aprovação em seus rostos. Eu estava apenas dizendo a verdade. Eu não vou entregar a minha casa. Fiz uma pausa. Minha voz continuou firme. Nem hoje. Nem nunca. O silêncio que veio depois foi absoluto. Até a música do casamento pareceu desaparecer por um instante. Todos ao redor sentiram que algo tinha mudado. Uma linha tinha sido traçada. Uma linha que eu tinha permitido que minha família atravessasse durante toda a minha vida. Mas não mais. Não naquela noite. Não depois de tudo que eu havia sacrificado. Eu segurei minha bolsa com mais força, virei as costas e comecei a caminhar em direção à saída do salão. Sem imaginar que aqueles poucos passos seriam o início do pior momento da minha vida. Eu me lembro de pensar como era estranho que ninguém tentou me impedir de sair. Depois de tantos anos sendo a pessoa que sempre cedia, que sempre voltava atrás, que sempre colocava a felicidade dos outros acima da própria, aquele momento deveria ter sido cheio de medo. Eu deveria estar chorando. Eu deveria estar me sentindo culpada. Eu deveria estar me perguntando se tinha tomado a decisão certa. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia paz. Uma paz silenciosa, profunda, quase desconhecida. Era a sensação de finalmente escolher a mim mesma. De finalmente olhar para tudo o que eu tinha construído, tudo o que eu tinha sofrido, tudo o que eu tinha perdido, e dizer: basta. Eu segurei minha bolsa com firmeza e comecei a caminhar em direção à saída do salão. Um passo. Depois outro. E, por um breve instante, pensei que tinha acabado.
Pensei que talvez meus pais finalmente tinham entendido que não podiam mais controlar minha vida. Pensei que aquela seria apenas mais uma história dolorosa da família, algo que seria comentado em sussurros nos próximos encontros. Eu estava errada. No momento em que dei o segundo passo, ouvi um movimento atrás de mim. Rápido. Pesado. Cheio de uma raiva que parecia atravessar o salão inteiro. Meu corpo reagiu antes da minha mente compreender o que estava acontecendo. Comecei a virar o rosto. Apenas o suficiente para olhar por cima do ombro. E o que eu vi foi uma imagem que jamais saiu da minha memória. O rosto do meu pai. O rosto de Richard não era o mesmo que ele mostrava aos convidados, aos amigos e aos vizinhos. Aquela máscara de homem respeitável, educado e controlado tinha desaparecido. No lugar dela havia algo cru. Algo selvagem. Uma fúria tão intensa que parecia ter ficado escondida dentro dele por anos, esperando um motivo para sair. Seus olhos estavam cheios de ódio. Sua mandíbula estava travada. Seus músculos estavam tensos. Naquele segundo, eu não enxerguei meu pai. Eu enxerguei um homem que não suportava ouvir a palavra não. Vi sua mão se fechar ao redor do pesado centro de mesa de bronze que estava sobre a mesa ao lado. Era um objeto caro, decorativo, feito para mostrar elegância, riqueza e status. Um daqueles enfeites que as pessoas colocam no meio de uma mesa para que os convidados admirem. Nunca para machucar alguém. Nunca para ser transformado em uma arma. Não houve aviso. Ele não gritou meu nome. Não disse para eu parar. Não me deu tempo de me defender. Tudo o que ouvi foi o som do metal cortando o ar em minha direção. Um som rápido. Frio. Assustador. E então, tudo ficou branco. Não foi como apagar uma luz. Foi como se minha mente tivesse se quebrado em milhares de pedaços que se espalharam pelo vazio. Não sei quanto tempo fiquei desacordada. Segundos. Minutos. Para mim, parecia que o tempo simplesmente tinha deixado de existir. Quando comecei a voltar, não voltei inteira. Eu voltei em pedaços. Primeiro veio o som. Um zumbido agudo, irregular e impossível de ignorar. Era como se um alarme estivesse preso dentro da minha cabeça, tocando sem parar. Cada segundo daquele som parecia perfurar meu cérebro. Depois veio a luz. Forte demais. Branca demais. As luzes dos lustres do salão queimavam meus olhos como se eu estivesse olhando diretamente para o sol. Minhas pálpebras tremiam, abrindo e fechando sem que eu conseguisse controlá-las. Meu corpo parecia não me pertencer. Era como se eu estivesse flutuando alguns centímetros acima de mim mesma, observando tudo de um lugar distante. Então percebi uma coisa. O chão. Eu não estava mais de pé. Eu estava caída. O frio do mármore pressionava minha bochecha. O contato gelado daquele piso luxuoso parecia cruelmente real. Meu ombro queimava de dor. Provavelmente tinha sido o primeiro ponto do meu corpo a bater no chão quando eu caí. Tentei mexer minha mão. Tentei levantar a cabeça. Mas uma onda de enjoo tão violenta tomou conta de mim que precisei parar imediatamente. Eu fiquei imóvel, respirando devagar, tentando impedir que meu próprio corpo me traísse. Ao longe, comecei a ouvir vozes. Primeiro eram apenas sons confusos. Depois começaram a ganhar significado. Alguém gritou meu nome. Uma mulher. Sua voz estava cheia de desespero. Cheryl. Outra pessoa gritava. Chamem a segurança. Agora. Passos corriam pelo salão. Cadeiras eram arrastadas. Copos de cristal caíam no chão. A música tinha parado. A festa perfeita da Melissa tinha se transformado em caos. Senti um gosto metálico invadir minha boca. Ferro. Sangue. Eu nem precisei tocar meu rosto para saber que estava ferida. Eu estava sangrando. Com muito esforço, virei minha cabeça apenas alguns centímetros para o lado. E foi então que eu vi.
O centro de mesa de bronze. Ele estava caído a poucos passos de mim, de lado no chão de mármore. Uma de suas bordas curvas estava manchada por uma marca escura. Meu sangue. Ele parecia ainda maior agora. Mais pesado. Era o tipo de objeto comprado para impressionar convidados. Algo escolhido para demonstrar riqueza, beleza e sofisticação. Mas naquele momento não era um enfeite. Era uma prova. A prova de que algo terrível tinha acabado de acontecer. Sob as luzes brilhantes do salão, aquele pedaço de metal parecia completamente fora de lugar. Como uma mentira que finalmente tinha caído e revelado a verdade escondida por trás da aparência perfeita daquela família. Então eu olhei para o meu pai. Richard ainda estava em pé. Seu peito subia e descia rapidamente, como se ele tivesse acabado de correr uma longa distância. Seus olhos estavam arregalados. Por um pequeno instante, ele pareceu confuso. Como alguém que não conseguia acreditar no que tinha acabado de fazer. Como se até ele estivesse chocado por ter atravessado aquela linha. Mas aquele momento de hesitação durou apenas um segundo. Quando seus olhos encontraram os meus, qualquer sinal de arrependimento desapareceu. Seu rosto endureceu novamente. A raiva voltou. Ele apontou na minha direção e gritou tão alto que sua voz cortou todo o caos do salão. Você não vai se afastar de mim. Todos ficaram em silêncio. Até as pessoas que estavam tentando me ajudar pararam por um instante. Então ele gritou novamente. Você não vira as costas para a sua família. Aquelas palavras deveriam ter soado como algo sobre amor. Sobre união. Sobre família. Mas naquele momento, elas soaram como uma ameaça. Uma ordem. Uma declaração de que, na mente dele, eu não tinha o direito de escolher meu próprio caminho. Eu tentei responder. Tentei dizer qualquer coisa. Perguntar por quê. Dizer que ele era meu pai. Dizer que tudo aquilo era loucura. Mas nenhum som saiu da minha boca. Minha garganta não obedecia. Meu corpo estava em choque. Então, antes que Richard pudesse dar outro passo em minha direção, uma sombra surgiu entre nós. Alguém tinha finalmente decidido se colocar no caminho dele. E naquele instante, pela primeira vez naquela noite, meu pai percebeu que não estava mais no controle. Chega! A voz surgiu no meio do caos. Não foi um grito. Não foi uma voz desesperada tentando competir com os choros, os passos correndo ou os convidados em pânico. Foi uma única palavra, dita em um tom firme e controlado. Mas havia algo naquela voz que fez todos prestarem atenção. Uma autoridade silenciosa. Uma linha sendo traçada. Por alguns segundos, até o barulho ao redor pareceu diminuir. Então eu reconheci quem havia falado. Daniel. O noivo da Melissa. O homem que, até poucos minutos antes, deveria estar sorrindo nas fotos do próprio casamento, dançando com sua futura esposa e comemorando o início de uma nova vida. Mas agora ele estava ali. Entre mim e o homem que tinha acabado de me atacar. Ele deu alguns passos para frente e parou exatamente na frente do meu pai. Não levantou os punhos. Não tentou empurrá-lo. Não perdeu o controle. Daniel não precisava fazer uma cena. A maneira como ele ficou parado já dizia tudo. Seus ombros estavam firmes. Seu maxilar estava travado. Seus olhos permaneciam fixos em Richard como alguém que finalmente enxergava algo que deveria ter percebido há muito tempo. Não como um futuro sogro. Não como um homem respeitado. Mas como alguém perigoso que precisava ser impedido de machucar outra pessoa. Com uma voz fria e decidida, ele disse: Afaste-se dela. Meu pai soltou uma risada de desprezo. Uma risada sem humor, cheia de arrogância. Como se ainda acreditasse que podia controlar a situação. Isso não diz respeito a você. Durante toda a minha vida, aquela frase costumava funcionar. Meu pai dizia que algo era assunto da família e todos se afastavam. As pessoas não queriam se envolver. Não queriam criar problemas.
Não queriam enfrentar Richard. Mas Daniel não deu um único passo para trás. Ele continuou parado, firme como uma parede. Então respondeu. Agora diz respeito. Aquelas 3 palavras mudaram tudo. Porque, pela primeira vez naquela noite, alguém não estava preocupado em proteger a imagem da minha família. Alguém estava preocupado em me proteger. Segundos depois, os seguranças finalmente chegaram correndo ao local. Um deles segurou meu pai pelo braço, impedindo que ele se aproximasse de mim novamente. Outro pegou o rádio e começou a chamar ajuda imediatamente. Ao redor, o salão inteiro tinha se transformado em um cenário de choque. As pessoas que minutos antes brindavam com taças de cristal agora estavam paradas, observando o desastre diante dos próprios olhos. Os sorrisos desapareceram. As conversas cessaram. A perfeição daquele casamento tinha desaparecido em questão de segundos. E minha mãe? Ela estava ali perto. Andando de um lado para o outro, apertando as próprias mãos, completamente desesperada. Mas não era desespero por mim. Não era o medo de que sua filha estivesse caída no chão, sangrando depois de ter sido atingida pelo próprio pai. Não. Era o pânico de ver o espetáculo acontecendo diante de todos. O medo de que os convidados comentassem. O medo de que a imagem perfeita da família tivesse sido destruída. Alguém gritou. Chamem uma ambulância. As vozes começaram a se misturar novamente. Eu sentia pessoas ao meu redor. Mãos cuidadosas tentando me ajudar. Perguntas que eu mal conseguia entender. Então senti meu corpo sendo levantado e colocado em uma maca. Naquele momento, minha visão começou a falhar outra vez. O teto do salão passou acima de mim em linhas borradas. As luzes dos enormes lustres de cristal pareciam rastros brilhantes atravessando minha visão. Era como olhar para um sonho quebrado. Por um segundo, consegui ver Melissa. Ela estava perto da enorme mesa do bolo. Imóvel. As mãos cobriam sua boca. Os olhos estavam completamente arregalados. Mas não parecia tristeza. Não parecia preocupação por sua irmã. Parecia choque. Choque porque o mundo perfeito que ela tinha construído naquela noite estava desmoronando diante de todos os convidados. A cerimônia dos sonhos tinha se transformado em uma lembrança que ninguém naquela sala jamais esqueceria. A última coisa de que me lembro antes das portas da ambulância se fecharem foi ouvir a voz de Daniel mais uma vez. Firme. Controlada. Diferente de todo o caos ao redor. Ele disse. Não encostem nela. E dessa vez aquelas palavras não soaram como uma ordem. Soaram como uma promessa. Depois disso, minha consciência começou a entrar e sair. Momentos inteiros desapareciam. Algumas lembranças voltavam como pequenos pedaços de um filme quebrado. Eu me lembro das luzes fortes dentro da ambulância. Dos aparelhos fazendo barulho. Das mãos dos paramédicos trabalhando rapidamente ao meu redor. Eles continuavam falando comigo para garantir que eu permanecesse consciente. Qual é o seu nome? Perguntaram. Cheryl. Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Você sabe o que aconteceu? Por alguns segundos, aquela pergunta pareceu impossível. Como você explica que a pessoa que deveria te proteger foi a mesma que te machucou? Como você coloca em palavras uma verdade que sua própria mente ainda está tentando aceitar? Mesmo assim, eu respondi. Meu pai me bateu. Dizer aquelas palavras em voz alta foi como ouvir a história de outra pessoa. Era como se eu estivesse descrevendo uma cena de um filme. Algo distante. Algo que não podia ter acontecido comigo. Mas tinha acontecido. E a realidade não desaparecia só porque era dolorosa demais para aceitar. Quando finalmente chegamos ao hospital, a adrenalina que tinha mantido meu corpo funcionando começou a desaparecer. E quando ela foi embora, deixou apenas a dor. Uma dor profunda e pulsante atrás dos meus olhos. Uma pressão constante dentro da minha cabeça que parecia acompanhar cada batida do meu coração. Os médicos limparam o sangue do meu rosto.
Costuraram o corte na minha cabeça. Fizeram exames. Fizeram perguntas. No final, me disseram que eu tinha sofrido uma concussão. Eu fiquei deitada naquela cama de hospital, olhando para o teto branco acima de mim. Comecei a contar as pequenas rachaduras entre as placas do teto. 1, 2, 3. Qualquer coisa para impedir minha mente de pensar no fato de que meus pais sabiam exatamente onde eu estava. Eles sabiam em qual quarto eu estava. Eles sabiam como me encontrar. Depois de tudo o que tinha acontecido, aquela ideia era mais assustadora do que eu queria admitir. Então ouvi um som. O barulho suave da cortina ao lado da cama se movendo. Meu corpo inteiro ficou tenso. Um reflexo imediato. Meu coração acelerou. Por um instante, pensei que eram eles. Pensei que meu pai tinha vindo terminar a conversa que começou no salão. Mas não era meu pai. Não era minha mãe. Era Daniel. Ele parecia um homem que tinha acabado de sobreviver a uma tempestade. O elegante paletó do smoking já não estava mais com ele. A camisa branca estava amarrotada. O cabelo, antes perfeitamente arrumado para o casamento, agora estava bagunçado. Na manga da camisa havia uma pequena mancha de sangue já seca. O meu sangue. Ele parou na entrada do quarto e ficou apenas olhando para mim. Por alguns segundos, ele não falou nada. Era como se precisasse confirmar que eu realmente estava viva. Que eu realmente estava ali. Que ele não tinha chegado tarde demais. Seus olhos estavam cansados. Cheios de culpa. Cheios de algo que eu ainda não conseguia entender. Então ele finalmente deu um passo para frente. Sua voz saiu baixa. Quase quebrada. Eu sinto muito. Eu deveria ter feito alguma coisa antes. A voz de Daniel saiu baixa, carregada de culpa. Ele não estava olhando diretamente para mim naquele momento. Seus olhos estavam fixos em algum ponto do chão do quarto do hospital, como se estivesse revivendo cada segundo daquela noite em sua cabeça, procurando o momento exato em que poderia ter mudado tudo. Eu deveria ter percebido antes, ele continuou. Eu deveria ter entrado no meio daquela discussão antes que chegasse àquele ponto. Por um instante, fiquei em silêncio. A verdade era que eu também estava acostumada a culpar a mim mesma pelas ações dos outros. Passei minha vida inteira fazendo isso. Quando Melissa precisava de algo, eu me perguntava o que poderia sacrificar para ajudá-la. Quando meus pais me ignoravam, eu tentava descobrir o que eu poderia fazer para finalmente ser suficiente para eles. Mas naquela cama de hospital, com a cabeça enfaixada e o corpo dolorido, eu estava começando a entender uma coisa. Nem toda a culpa pertence a quem sofre as consequências. Eu engoli em seco e respondi. Você fez o suficiente. Daniel levantou os olhos lentamente. Por alguns segundos, parecia que ele não acreditava nas minhas palavras. Como se estivesse esperando que eu também o culpasse. Mas eu não culpava. Ele foi a única pessoa naquela sala que se colocou entre mim e meu pai. A única pessoa que enxergou o perigo e decidiu agir. Ele se aproximou da cadeira ao lado da cama e sentou. Seus movimentos eram lentos, cansados. As mãos ficaram entrelaçadas em seu colo com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos. Ele respirou fundo várias vezes antes de falar novamente. Existe uma coisa que você precisa saber. Ele fez uma pausa. Seu olhar ficou mais pesado. Na verdade, existem muitas coisas que você precisa saber. Meu estômago se apertou imediatamente. Depois de tudo o que já tinha acontecido naquela noite, eu não conseguia imaginar que ainda existisse algo pior. Mas pela expressão de Daniel, eu percebi que estava errada. Ele começou a explicar devagar. Com cuidado. Escolhendo cada palavra como se tivesse medo de colocar peso demais sobre alguém que já estava quebrada. Nas últimas semanas antes do casamento, algumas coisas relacionadas a Melissa simplesmente não faziam sentido. Pequenos detalhes que, separados, pareciam insignificantes. Mas juntos formavam um quadro preocupante.
Ela era vaga quando o assunto era dinheiro. Mudava de assunto quando ele perguntava sobre despesas. Dizia que determinadas contas já tinham sido pagas. Que tudo estava sob controle. Que não havia motivo para preocupação. Mas nada realmente estava sob controle. Pagamentos que deveriam ter sido feitos nunca foram realizados. Contas apareciam em um mês e misteriosamente desapareciam no outro. Dívidas eram movidas de um lugar para outro apenas para que ninguém percebesse o tamanho real do problema. No começo, Daniel quis acreditar nela. Ele a amava. Estava prestes a se casar com ela. Queria acreditar que tudo tinha uma explicação simples. Mas uma parte dele continuava dizendo que algo estava errado. Então, para se proteger e ter certeza de que estava entrando naquele casamento sabendo a verdade, ele decidiu investigar. Contratou um profissional para analisar a situação financeira dela. Não porque queria controlá-la. Não porque desconfiava por maldade. Mas porque casamento significa dividir uma vida. E uma vida construída sobre segredos nunca fica de pé por muito tempo. Quando os resultados chegaram, ele disse que sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. Foi muito pior do que eu imaginava, ele falou. Eu permaneci em silêncio. Parte de mim já sabia o que vinha em seguida. Daniel começou a falar sobre os números. Dívidas enormes. Valores tão altos que meu estômago se revirou. Cartões de crédito estourados. Limites ultrapassados. Parcelas atrasadas. Contas acumuladas uma sobre a outra. Empréstimos escondidos. Pagamentos sendo adiados apenas para manter a aparência de que tudo estava bem. Uma verdadeira torre de cartas prestes a cair. E então ele chegou ao motivo principal. O motivo pelo qual meus pais estavam tão desesperados para conseguir a minha casa. Daniel apertou os punhos novamente. Sua mandíbula se contraiu. A raiva voltou aos seus olhos. Eles não estavam pedindo para você ajudar a Melissa. A voz dele ficou firme. Carregada de decepção. Eles estavam tentando usar a sua casa para encobrir tudo. Queriam usar o valor dela para pagar as dívidas, apagar os problemas e fingir que nada aconteceu. Eu fechei os olhos. Por alguns segundos, não disse nada. Porque, no fundo, eu já sabia. É claro que era aquilo. Não se tratava de família. Não se tratava do futuro da Melissa. Não se tratava de um gesto de amor. Era uma operação para salvar as consequências das escolhas dela usando os anos da minha vida como pagamento. Mas Daniel ainda não tinha terminado. Ele respirou fundo antes de continuar. E isso não é tudo. Abriu os olhos novamente. Ele me olhou diretamente. Seus pais sabiam de tudo. Aquelas palavras me atingiram de um jeito diferente. A agressão física tinha deixado um ferimento na minha cabeça. Mas aquilo atingiu um lugar mais profundo. Algo dentro de mim ficou completamente imóvel. Frio. Silencioso. Porque uma parte de mim ainda queria acreditar que meus pais tinham agido por impulso naquela noite. Que talvez estivessem desesperados. Que talvez não soubessem de toda a verdade. Mas eles sabiam. Eles sabiam de cada dívida. De cada conta escondida. De cada mentira. E mesmo assim escolheram me sacrificar. Daniel continuou. Eles ajudaram a Melissa a esconder tudo. Moviam dinheiro de um lado para o outro, reorganizavam contas, tentavam manter tudo em segredo. Meu coração apertou. Eu pensei em todas as vezes em que eles me chamaram de egoísta. Todas as vezes em que disseram que eu precisava pensar na família. Agora eu entendia o verdadeiro significado daquela palavra para eles. Família significava eu desistir de tudo para consertar os erros dos outros. Mas nunca o contrário. Daniel ficou em silêncio por um momento. Depois disse algo que eu não esperava ouvir. Eu não vou me casar com ela. O quarto ficou completamente silencioso. Mesmo o som dos aparelhos médicos parecia distante.
Eu terminei tudo esta noite, ele acrescentou. Eu olhei para ele. Pela primeira vez desde que entrou naquele quarto, consegui enxergar tudo o que ele estava sentindo. Havia raiva. Havia decepção. Havia tristeza por perder a vida que imaginava construir. Mas também existia algo mais. Alívio. Como se finalmente tivesse parado de lutar para acreditar em uma mentira. Ele percebeu o que eu estava pensando. Talvez conseguisse ler a culpa no meu rosto. Porque rapidamente disse. Você não causou isso, Cheryl. Sua voz ficou firme. Eles causaram. Aquelas palavras permaneceram comigo. Porque durante toda a minha vida eu tinha sido ensinada a acreditar que qualquer problema na família era minha responsabilidade resolver. Mas, pela primeira vez, alguém estava dizendo claramente. Aquilo não era culpa minha. Na manhã seguinte, a história já estava em todos os lugares. O casamento que deveria ser um evento perfeito se transformou em um escândalo público. Os vídeos gravados pelos convidados se espalharam rapidamente pela internet. Alguém tinha registrado o exato momento em que meu pai levantou o pesado centro de mesa de bronze e me atacou. Outro vídeo mostrava Daniel entrando na frente dele, protegendo-me. Nem todas as palavras da discussão podiam ser ouvidas. O barulho da festa, os gritos e a confusão escondiam parte da conversa. Mas ninguém precisava ouvir tudo. As imagens falavam por si mesmas. O olhar de raiva do meu pai. Meu corpo caindo. O pânico dos convidados. A reação de Daniel. Depois disso, as gravações das câmeras de segurança do salão completaram o que os celulares não tinham capturado. Não existia mais espaço para mentiras. Não existia uma versão diferente da história. A verdade estava gravada. E o mundo inteiro podia ver. Naquela mesma tarde, meu celular mostrou 2 chamadas perdidas de um policial. Ele queria saber se eu estava pronta para prestar um depoimento oficial sobre o que tinha acontecido naquela noite. Olhei para a tela por muito tempo. Durante toda a minha vida, eu tinha protegido a minha família. Eu tinha guardado segredos. Eu tinha desculpado comportamentos. Eu tinha suportado injustiças em silêncio. Mas agora havia uma pergunta diante de mim. Eu continuaria protegendo as pessoas que nunca me protegeram? E pela primeira vez na minha vida, eu sabia que a minha resposta seria diferente. Naquela noite, conforme as horas passavam, meu celular não parava de acender. Uma mensagem atrás da outra. Chamadas perdidas. Notificações sem fim. Pessoas da minha família que eu não via ou não ouvia há anos, de repente, lembraram que eu existia. Algumas mensagens eram sinceras. Primos distantes, tios e conhecidos perguntavam se eu estava bem. Queriam saber como eu estava me recuperando. Perguntavam se a dor tinha diminuído. Se eu precisava de alguma coisa. Essas mensagens, apesar de simples, me lembravam que nem todas as pessoas da minha família tinham escolhido fechar os olhos para o que aconteceu. Mas outras mensagens eram diferentes. Muito diferentes. Elas não perguntavam sobre a minha saúde. Não perguntavam sobre o corte na minha cabeça. Não perguntavam sobre o medo que eu sentia ao perceber que meu próprio pai tinha levantado a mão contra mim. Elas perguntavam sobre as consequências. Você tem certeza de que quer levar isso adiante? Pense no que vai acontecer com seu pai. Ele sempre foi um bom homem. Foi só um momento de raiva. Vocês são família. Isso deveria ser resolvido entre vocês. Eu li cada uma daquelas mensagens em silêncio. Durante muitos anos, aquelas palavras teriam funcionado comigo. Elas teriam despertado aquela velha culpa dentro de mim. A culpa de ser a filha que causava problemas. A culpa de ser a pessoa que não mantinha a paz. Mas alguma coisa dentro de mim tinha mudado naquela noite. Eu não era responsável pelas consequências das escolhas de outra pessoa. Eu era apenas a pessoa que tinha sido ferida por elas. As mensagens dos meus pais foram as mais difíceis de ler. Não porque me fizeram mudar de ideia. Mas porque mostraram,
mais uma vez, quem eles realmente eram. Minha mãe enviou uma longa mensagem. Ela implorava para que eu dissesse que tudo tinha sido um acidente. Pedia para eu contar às autoridades que meu pai tinha escorregado. Que ele tinha perdido o equilíbrio. Que tudo aconteceu muito rápido. Que ninguém tinha tido intenção de machucar ninguém. Ela dizia que a família podia superar aquilo se eu ajudasse. Como sempre. A solução dela continuava sendo a mesma de toda a minha vida. Eu precisava carregar o peso para que os outros não precisassem enfrentar as consequências. Meu pai enviou apenas uma frase. Curta. Fria. Sem pedido de desculpas. Sem arrependimento. Sem sequer perguntar se eu estava viva ou bem. A mensagem dizia: Você me provocou. Eu fiquei olhando para aquelas palavras durante muito tempo. A mesma pessoa que me ensinou quando criança que devemos assumir nossos erros agora se recusava a assumir o maior erro da vida dele. Por alguns segundos, senti aquela velha vontade de responder. De me defender. De explicar. De argumentar. Mas percebi algo importante. Eu tinha passado a vida inteira tentando fazer meus pais entenderem a minha dor. E eles tinham passado a vida inteira escolhendo não entender. Então eu não respondi. Pela primeira vez na minha vida, eu fiz algo que nunca tinha sido permitido fazer. Eu parei de consertar os problemas deles. Eu deixei que os profissionais cuidassem disso. Conversei com os investigadores. Prestei meu depoimento oficial. Entreguei todos os vídeos que tinham sido gravados naquela noite. Autorizei o acesso às imagens de segurança do salão. E contei exatamente o que aconteceu. Sem exageros. Sem aumentar a história. Sem tentar transformar meu pai em um monstro. Mas também sem protegê-lo. Eu apenas disse a verdade. Não gritei. Não pedi vingança. Não exigi que ele sofresse. Eu simplesmente me recusei a mentir. E, pela primeira vez, a verdade teve espaço para existir. A investigação avançou rapidamente. Não havia muito espaço para dúvidas. As evidências eram claras. Os vídeos mostravam o momento do ataque. As imagens de segurança completavam o que os celulares não conseguiram registrar. Havia dezenas de testemunhas. Pessoas que tinham visto a discussão. Pessoas que tinham visto meu pai perder o controle. Pessoas que, durante anos, talvez tivessem acreditado na versão perfeita que meus pais apresentavam ao mundo. Mas agora não existia mais uma história bonita para contar. A narrativa que minha família sempre usava, a ideia de que tudo poderia ser resolvido se todos ficassem em silêncio, finalmente desmoronou diante da realidade. O silêncio, que por tantos anos protegeu os erros deles, não tinha mais poder. Algumas semanas depois, sentei em uma sala de tribunal. Minhas mãos estavam apoiadas sobre o meu colo. Por fora, eu parecia calma. Mas por dentro, uma vida inteira de lembranças estava passando pela minha mente. Eu não estava apenas enfrentando o que aconteceu no casamento. Eu estava enfrentando décadas de manipulação, favoritismo e a expectativa constante de que eu deveria me sacrificar para manter a família unida. Os fatos foram apresentados um por um. Sem dramatização. Sem discursos emocionais. A verdade não precisava de enfeites. O centro de mesa de bronze foi apresentado como prova. Aqueles mesmos objetos que antes representavam luxo e elegância agora representavam o momento em que uma mentira familiar finalmente foi quebrada. Os vídeos foram exibidos. A sala permaneceu em silêncio enquanto todos assistiam. Não era necessário explicar muito. As imagens falavam por si. Os registros financeiros também foram apresentados. Não com detalhes exagerados ou para criar um espetáculo. Apenas o suficiente para mostrar o motivo por trás da pressão que fizeram sobre mim. As dívidas escondidas. As tentativas de usar minha casa para apagar os problemas financeiros da Melissa. A verdade que eles tentaram esconder. Durante todo o processo, meu pai não olhou para mim uma única vez.
Nem quando as imagens foram exibidas. Nem quando os testemunhos foram dados. Nem quando a realidade das próprias ações ficou clara diante de todos. Talvez fosse vergonha. Talvez fosse raiva. Talvez fosse simplesmente a incapacidade de aceitar que eu não tinha protegido ele daquela vez. Quando a juíza finalmente começou a falar, sua voz era tranquila. Não havia raiva. Não havia julgamento pessoal. Apenas a firmeza de alguém explicando uma regra simples da vida. Ela falou sobre responsabilidade. Sobre limites. Sobre como o fato de ser pai ou mãe não dá a ninguém o direito de controlar a vida de um filho adulto. Falou que amor e família nunca deveriam ser usados como justificativa para violência ou controle. A decisão não foi acompanhada de gritos. Ninguém se levantou comemorando. Não houve aplausos. Não houve uma grande cena como nos filmes. Existiram apenas consequências. E, de alguma forma, isso foi ainda mais poderoso. Porque pela primeira vez, minha família não conseguiu escapar usando desculpas, culpa ou silêncio. As ações tiveram um preço. E todos tiveram que encarar isso. Quando saímos do tribunal, senti o ar fresco do lado de fora tocar meu rosto. Foi como respirar de verdade depois de passar anos segurando o fôlego. Do outro lado do corredor, Daniel encontrou meu olhar. Ele não sorriu. Não parecia feliz pelo que aconteceu. Porque nada daquilo era uma vitória. Uma família tinha sido destruída. Um casamento tinha acabado. Muitas verdades dolorosas tinham vindo à tona. Mas havia algo em seu olhar. Respeito. Ele fez um pequeno gesto com a cabeça. Silencioso. Como se dissesse: você conseguiu. E, naquele instante, pela primeira vez desde a noite do casamento, senti meus ombros relaxarem. Uma tensão que eu carregava havia anos começou a desaparecer. Eu ainda tinha feridas para curar. Ainda tinha um futuro inteiro para reconstruir. Mas, pela primeira vez na minha vida, aquele futuro realmente pertencia a mim. A luta tinha terminado. Pelo menos a luta que todos podiam ver. Não havia mais gritos dentro daquele salão de casamento. Não havia mais discussões no tribunal. Não havia mais documentos sendo apresentados ou pessoas tentando convencer umas às outras de quem estava certo ou errado. Mas o silêncio que veio depois foi mais alto do que qualquer palavra dita antes. Porque, quando toda a confusão desapareceu, o que restou foi a verdade. E a verdade tem um jeito de ocupar todos os espaços que as mentiras deixaram vazios. As semanas depois da audiência passaram de uma forma que, no começo, parecia estranha para mim. Silenciosas. Calmas. Quase tranquilas demais. Durante toda a minha vida, eu tinha vivido esperando a próxima crise. O próximo telefonema exigindo alguma coisa. A próxima situação onde eu precisaria abrir mão de algo para salvar alguém. O próximo momento em que meus sentimentos seriam ignorados porque as necessidades da Melissa vinham primeiro. Então, no início, aquela paz parecia algo que eu não sabia como aceitar. Eu acordava de manhã esperando uma mensagem agressiva. Esperando uma nova tentativa de culpa. Esperando uma nova discussão. Mas ela nunca chegava. E, aos poucos, comecei a perceber que o silêncio não era vazio. Ele era liberdade. Enquanto eu aprendia a reconstruir minha vida, a vida do meu pai começou a diminuir rapidamente. Durante décadas, Richard tinha construído sua identidade em torno da imagem de um homem respeitado. Um homem importante. Alguém que acreditava que sua posição na sociedade o protegia de qualquer consequência. Mas uma reputação construída em aparências pode desmoronar rapidamente quando a verdade aparece. As pessoas começaram a se afastar. As portas que antes se abriam para ele começaram a se fechar. Convites deixaram de chegar. Amigos que antes riam de suas piadas agora encontravam desculpas para não estar por perto. O trabalho que ele usava como símbolo de orgulho desapareceu pouco a pouco. Pela primeira vez na vida, ele teve que enfrentar um mundo onde seu sobrenome e sua autoridade não podiam apagar o que tinha feito.
Minha mãe tentou manter os pedaços da família unidos. Ela me enviou mensagens, cartas. Às vezes até deixava recados por meio de parentes. Ela pedia desculpas. Dizia que tudo tinha saído do controle. Que ninguém imaginava que aquilo chegaria tão longe. Que ela sentia muito pelo que aconteceu. Mas havia sempre alguma coisa faltando. Responsabilidade. Ela lamentava o resultado. Mas nunca realmente aceitava as escolhas que tinham levado até aquele momento. Era como se ainda esperasse que eu dissesse: está tudo bem. Vamos esquecer. Mas algumas coisas não podem ser esquecidas simplesmente porque alguém se sente desconfortável com as consequências. E Melissa? Melissa desapareceu completamente da minha vida. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma explicação. Ela se escondeu em um silêncio que dizia muito mais do que qualquer justificativa que poderia ter inventado. Durante anos, ela tinha sido o centro de tudo. A pessoa que todos protegiam. A pessoa cujos erros eram sempre resolvidos por outra pessoa. Mas quando finalmente precisou encarar as consequências das próprias escolhas, ela simplesmente desapareceu. Eu, por outro lado, comecei a focar em algo que nunca tinha sido prioridade na minha vida. Eu mesma. A recuperação da concussão foi lenta. Alguns dias eram melhores. Outros nem tanto. Algumas manhãs, a luz ainda parecia forte demais. Minha cabeça doía. O brilho do sol entrando pela janela fazia meus olhos se fecharem automaticamente. Em algumas noites, eu acordava assustada. A lembrança daquela noite voltava sem avisar. O som do metal cortando o ar. O choque da queda. O gosto de sangue. A sensação de perceber que meu próprio pai tinha me atacado. Essas memórias não desapareceram de uma hora para outra. A cura nunca acontece como nos filmes. Não existe um dia em que você acorda e tudo está perfeito. Ela acontece aos poucos. Em pequenos momentos. Em pequenas vitórias. No entanto, havia uma coisa que nunca mudou. Todos os dias, eu acordava na minha casa. A casa que eu construí com minhas próprias mãos. A casa que nasceu do meu suor, das minhas noites sem dormir e dos meus sacrifícios. A casa que ninguém jamais tiraria de mim novamente. Foi ali, entre aquelas paredes que eu mesma levantei, que comecei a entender quem eu era sem o peso das expectativas da minha família. Henry aparecia com frequência. Ele nunca chegava fazendo perguntas. Nunca me pressionava para reviver aquela noite. Ele não precisava conhecer cada detalhe da minha dor para estar ao meu lado. Às vezes, ele aparecia carregando algumas sacolas de supermercado. Outras vezes, trazia ferramentas para me ajudar em algum pequeno reparo. E muitas vezes, ele apenas sentava comigo em silêncio. Uma companhia tranquila. Uma presença que não exigia nada. Uma tarde, estávamos na varanda dos fundos observando o quintal. O vento passava entre as árvores que eu tinha plantado anos antes. O sol começava a se pôr, deixando o céu com tons dourados e alaranjados. Henry olhou para mim e disse: "Você já fez a parte mais difícil." Eu olhei para ele sem responder. Então ele continuou: "Você se manteve firme." Aquelas palavras ficaram comigo. Porque era verdade. Durante muito tempo, eu achei que coragem significava lutar, discutir ou provar que eu estava certa. Mas descobri que, às vezes, o maior ato de coragem é simplesmente dizer não. E continuar firme quando todo mundo espera que você volte atrás. A parte legal de tudo terminou de forma simples. Sem escândalos. Sem acordos secretos feitos atrás de portas fechadas. Sem negociações escondidas. Houve apenas registros. Documentos. Uma decisão oficial. E uma linha clara sendo desenhada onde, durante 30 anos, nunca existiu nenhum limite. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava esperando a próxima exigência.
Não estava me preparando para a próxima decepção. Não estava calculando o que eu teria que sacrificar para manter alguém feliz. Eu estava simplesmente vivendo. Vivendo dentro de uma vida que finalmente parecia ser minha. E percebi que é exatamente assim que a verdadeira justiça soa quando todo o barulho termina. Ela não chega sempre acompanhada de aplausos. Nem de grandes discursos. Às vezes, a justiça chega na forma de uma manhã silenciosa. De uma porta que você pode fechar sem medo. De uma noite de sono tranquila. De um lar onde ninguém exige que você desapareça para que outra pessoa possa brilhar. 1 ano depois, eu estava sentada nos degraus dos fundos da minha casa ao anoitecer. O céu mudava lentamente de cor. As últimas luzes do dia tocavam as paredes que eu havia construído com minhas próprias mãos. A casa estava silenciosa. Mas, dessa vez, aquele silêncio não doía. Não havia cobranças. Não havia culpa. Não havia ninguém me dizendo que eu precisava me sacrificar por amor. Existia apenas espaço para respirar. Espaço para existir. Por muito tempo, eu achei que naquela noite tinha perdido uma família. Mas hoje eu entendo a verdade. Eu não perdi minha família. Eu encontrei os meus limites. Aprendi que amar alguém não significa desaparecer para que essa pessoa possa ocupar mais espaço. O amor verdadeiro não exige que você entregue seus sonhos, sua segurança ou sua identidade para provar que se importa. O amor verdadeiro respeita. O amor verdadeiro protege. E, acima de tudo, o amor verdadeiro nunca transforma o seu sacrifício em uma obrigação. Se você também precisou se proteger de pessoas que deveriam ter protegido você, saiba que não está sozinho. A sua história importa. E às vezes, o primeiro passo para recuperar a sua vida é simplesmente ter coragem de dizer: chega. E nunca mais voltar atrás. Meses se passaram depois disso. A vida não voltou a ser como era antes. E, para minha surpresa, eu não queria que voltasse. Por muitos anos, eu acreditava que felicidade significava finalmente conseguir a aprovação dos meus pais. Achava que, se eu trabalhasse mais, se fosse mais paciente, se sacrificasse mais uma vez, talvez eles finalmente olhassem para mim e dissessem: estamos orgulhosos de você. Mas algumas buscas na vida não terminam porque encontramos o que procurávamos. Elas terminam porque finalmente entendemos que estamos procurando no lugar errado. Eu passei décadas tentando ganhar um amor que sempre vinha acompanhado de condições. Um amor que dizia: nós amamos você, desde que você entregue o que temos direito de pedir. Nós valorizamos você, desde que isso não custe nada para nós. Mas isso não era amor. Era controle disfarçado de família. E o dia em que eu disse não foi o dia em que destruí minha família. Foi o dia em que parei de destruir a mim mesma para mantê-la de pé. Minha casa se tornou mais do que apenas um lugar onde eu dormia. Ela se tornou um símbolo. Cada parede carregava uma memória. Cada janela lembrava uma manhã em que acordei antes do sol para continuar trabalhando. Cada marca de ferramenta na madeira contava uma história de uma mulher que se recusou a desistir, mesmo quando ninguém acreditava nela. Com o tempo, eu comecei a fazer coisas que nunca tive espaço para fazer. Pintei a sala da cor que sempre gostei. Plantei flores no jardim. Comprei uma cadeira velha de balanço e coloquei na varanda dos fundos. Todos os finais de tarde, eu me sentava ali com uma xícara de café nas mãos, observando o sol desaparecer no horizonte. E, pela primeira vez na minha vida, eu não estava pensando em como agradar alguém. Eu não estava tentando consertar os erros de outra pessoa. Eu não estava carregando problemas que nunca foram meus. Eu estava apenas vivendo. E descobri que a paz não é algo grandioso. Ela não chega com fogos de artifício. Ela não bate à porta anunciando que finalmente chegou. Ela aparece nos pequenos momentos. No silêncio de uma casa segura. Na liberdade de tomar suas próprias decisões. Na sensação de entrar por uma porta e saber que ninguém vai tirar aquilo de você. Daniel seguiu seu próprio caminho.
Nós não nos tornamos grandes amigos, nem tentamos transformar nossa dor em algo que ela não era. Mas, de vez em quando, recebíamos notícias um do outro. Não porque éramos obrigados, mas porque duas pessoas que sobreviveram à mesma tempestade carregam uma compreensão que poucas pessoas conseguem explicar. Ele reconstruiu a vida dele. Eu reconstruí a minha. E isso foi suficiente. Quanto aos meus pais e a Melissa, eu finalmente parei de esperar uma grande mudança. Parei de imaginar um pedido de desculpas perfeito. Parei de criar cenários em que eles bateriam à minha porta dizendo que agora entendiam tudo o que fizeram. Talvez isso acontecesse um dia. Talvez não. Mas minha cura não podia depender de uma consciência que talvez nunca despertasse. O perdão, eu aprendi, não significa abrir novamente a porta para quem continua tentando entrar e destruir a sua casa. Às vezes, o perdão é simplesmente escolher não carregar mais o ódio. É seguir em frente. É permitir que o passado fique no lugar onde ele pertence. No passado. Na primavera seguinte, algo inesperado aconteceu. Uma menina da vizinhança passou em frente à minha casa enquanto eu consertava uma cerca. Ela me observou por alguns minutos e perguntou: "Foi você que construiu tudo isso?" Eu sorri. Por um instante, lembrei daquela garotinha que desenhava plantas em guardanapos na cozinha da avó, enquanto todos diziam que aquilo era apenas uma fase. Eu me lembrei de quantas vezes me disseram que eu não conseguiria. De quantas vezes fui subestimada. E então respondi: "Sim. Fui eu." Os olhos dela brilharam. Eu também quero construir casas quando crescer. Naquele momento, algo dentro de mim se curou de uma maneira que nenhum julgamento, nenhuma vitória no tribunal e nenhuma consequência para minha família tinham conseguido curar. Porque a minha história não terminou na noite em que alguém tentou tirar tudo de mim. Ela continuou. Ela se transformou. Minha dor se tornou uma prova de que eu sobrevivi. Minha casa se tornou uma prova de que eu era capaz. E minha voz se tornou uma prova de que eu nunca mais seria silenciada. Hoje, quando caminho pelos corredores da casa que construí, eu ainda consigo apontar cada detalhe. A madeira que cortei com minhas próprias mãos. A parede que quase refiz porque não ficou perfeita na primeira tentativa. A janela onde me sentei exausta, coberta de poeira, perguntando a mim mesma se algum dia terminaria. E eu sorrio. Porque terminou. Não apenas a casa. Aquela versão da minha vida em que eu precisava pedir permissão para existir também terminou. Meu nome é Cheryl. Tenho 30 anos. Eu sou uma construtora. Eu sobrevivi ao dia em que minha própria família tentou tirar de mim aquilo que eu mais amava. Mas eles falharam. Porque eles nunca entenderam uma coisa. Eles podiam tentar tomar a minha casa. Podiam tentar tomar o meu dinheiro. Podiam tentar tomar a minha paz. Mas nunca poderiam tomar aquilo que realmente construiu tudo isso. A mulher que eu me tornei. E essa mulher, finalmente, aprendeu a escolher a si mesma. Esse foi o verdadeiro começo da minha vida.